Já estamos aqui no estúdio com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, para dizer para a gente o que representa essa liberação de reféns e, ao mesmo tempo, dos prisioneiros. Quase 2.000 prisioneiros, a gente vai destacar isso ao longo do prime time, foram retirados das prisões israelenses e mandados de volta, tanto para a Cisjordânia quanto para a própria faixa de Gaza. O que esses movimentos representam nesse esforço, nessa busca, nessa esperança pela paz na região? Lorival, boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, é óbvio que a gente sente uma enorme solidariedade, né, uma enorme empatia por todos esses reencontros realmente muito emocionantes. Não pudemos ver os encontros dos palestinos com as suas famílias, mas podemos imaginar que tenham sido igualmente emocionantes, até porque muitos deles estão há muito mais tempo longe de suas famílias, né? São pessoas condenadas à prisão perpétua, 250 deles. Os outros, mais de 1.700, foram detidos no decorrer dessa crise na faixa de Gaza. Agora, esse é o ponto de partida, não o ponto de chegada da paz. Porque esse era um acordo que precisava ser feito, acordos como esse já tinham sido feitos no passado, mas o governo israelense de um lado e o próprio Hamas de outro lado estavam resistindo a esse último acordo, porque é o último acordo. A partir daí, realmente, ambos têm de encarar o status final da faixa de Gaza, algo que politicamente é difícil para ambos. Por quê? O primeiro-ministro Netanyahu prometeu destruir completamente o Hamas. Isso não aconteceu, a gente viu que o Hamas está filling the gaps, né? Está ocupando os espaços deixados pelas forças israelenses. À medida em que os israelenses se retiram, o Hamas está ocupando esses espaços, e às vezes até violentamente, porque Israel armou milícias rivais ao Hamas dentro da faixa de Gaza. Então, para recuperar esses espaços, o Hamas teve de recorrer à violência. E houve também perseguições contra aqueles que ele considerou que o traíram, que se aliaram a Israel, né? Bom, então o Hamas não está morto, não está destruído, está armado. Os túneis não estão destruídos. De maneira que os objetivos de Netanyahu não foram alcançados, enquanto o custo humano foi altíssimo. A gente vê aí que 28 corpos, né, ficaram para trás, alguns serão entregues, outros não, mas 28 pessoas morreram, né? Além de outros corpos que já tinham sido entregues. E parte deles, grande parte deles, não sabemos exatamente as circunstâncias de cada morte, mas não era o objetivo do Hamas matar os reféns, porque os reféns são a moeda de troca. Então essas pessoas morreram sob bombardeio de seu próprio país. E a gente vê aí os familiares dos reféns, felizes por um lado, mas prontos para cobrar politicamente todo esse sofrimento, sentindo que o governo não priorizou esse momento. Esse momento é resultado da atuação do presidente Donald Trump, isso é claríssimo. Não era o que o Netanyahu pretendia fazer, porque esse acordo ele já havia sido aceito pelo Hamas, termos parecidos, em maio do ano passado e de novo em maio deste ano. E o Netanyahu é que ia resistindo e impondo novas exigências. Agora, a faixa de Gaza vai ser governada por quem? E o que vai acontecer com o Hamas? Ele vai ser desarmado? Como ele será desarmado? Ele aceitará ser desarmado? Ele foi derrotado militarmente, mas ele está lá. E Israel demonstrou, como a gente vinha dizendo, ao longo desses 2 anos nós dissemos, não é possível destruir completamente o Hamas. Não é possível, né? Então, não é porque o Hamas, são as características de uma guerra de guerrilha que seria tão custosa, morreriam tantos soldados israelenses para desarmar o Hamas à força, que é politicamente impraticável. E até porque a ideia do Hamas permanece viva em grande parte dessas pessoas, desse povo palestino. O convívio com Israel, até que ponto eles aceitam esse convívio pacífico? Porque o centro gravitacional desse conflito não está nem sequer na faixa de Gaza. Está na Cisjordânia, onde a situação só se deteriora, porque o atual governo de Netanyahu está expandindo a colonização judaica na Cisjordânia e tornando cada dia mais inviável um território palestino. Então, não se pode falar em um Estado sem um território. E não há um território palestino contínuo na Cisjordânia. De maneira que não há as perspectivas políticas, não estão colocadas e nem sequer no horizonte para se pensar em uma paz entre palestinos e israelenses. Com isso, a gente não
diminui a importância do dia de hoje. Esse foi um cessar-fogo extremamente difícil de obter e realmente o mérito é do presidente Donald Trump. Não são muitos os presidentes americanos, eu só conheço um outro na história desse conflito que impôs o seu desejo sobre Israel. Foi George H. Bush, o George Bush pai, em 1991, depois da Primeira Guerra do Golfo, que obrigou Israel a se sentar na mesa. Era Yitzhak Shamir, um ex-terrorista, inclusive, israelense, e Yasser Arafat, um ex-terrorista palestino, os dois líderes, primeiro-ministro e líder da OLP, que se sentaram em Madrid. Era tão complexo que a mesa era em forma de T para que ambos não ficassem de frente um para o outro. Mas ali começaram os acordos que chegaram aos acordos de Oslo de 1993, e quem o assinou, Yitzhak Rabin, foi morto por um radical que tem a mesma ideologia do Itamar Ben-Gvir, o atual ministro da Segurança Nacional, totalmente contra qualquer acordo com os palestinos.